ela começou no 17, né, no versículo 1, contando uma história bastante conhecida, que é a história de Davi e de Golias, do gigante. E eu quis que colocasse a nova versão internacional, porque ela não mede em côvados, né? Ela fala a altura, o peso de Golias, o peso da armadura de Golias, para que você possa entender um pouquinho melhor a história. Aqui está dizendo que durante 40 dias, os filisteus, eles afrontavam o povo de Deus. Eles se reuniram num vale, em algumas traduções diz vale de Elá. E esse vale, de um lado acampou o povo de Israel, do outro lado acampou o exército dos inimigos. E entre eles tinha um vale. Esse vale conhecido como Vale de Elá, aqui está falando Vale de Socó. Entre eles tinha um vale. E aí eles ficaram acampados ali. Ninguém ia para frente, ninguém ia para trás. E aí eles tinham um guerreiro. Esse guerreiro, que a Bíblia diz que é Golias, que tinha 2,90 metros de altura, que tinha um capacete de bronze, vestia uma couraça que pesava 60 quilos, e nas pernas caneleiras de bronze. Aqui está descrevendo toda a armadura de Golias. E aí eles acamparam ali, e Golias, que era aquele guerreiro gigante, porque ele era mais alto e temido pela sua força, pela sua grandeza, ele começou a gritar. E aí ele começou a dizer assim: para que vamos ter guerra? O exército de vocês está para cá, o nosso está para cá. E o objetivo dos filisteus era o quê? Era dominar o povo de Israel. Então ele falou: vamos resumir aqui a batalha, para que não precise entrar em batalha o seu exército com o nosso. Eu desafio um homem que me enfrente. Eu preciso de um homem que lute comigo. Se tiver um e ele ganhar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu ganhar, vocês serão meus escravos. E aí o gigante começou a gritar, todos os dias: ei, não tem nenhum homem aí? Todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, ele ia para perto do vale para gritar. Assim como aqueles problemas que gritam na nossa cabeça de manhã, de tarde e de noite. Assim como aqueles medos que gritam de manhã, de tarde e de noite. Eles não tinham paz. Entenda, não havia guerra aí até então. Ninguém havia lutado. Porém, Golias começou a entrar na mente do povo. Assim como muitas vezes, quando nós deixamos o inimigo gritar, quando nós damos ouvidos à voz do inimigo, entenda, entre você e o seu milagre sempre tem um vale, sempre tem uma luta que você tem que enfrentar. Então toda vez que a gente começa a dar ouvido a muita murmuração, toda vez que a gente começa a dar ouvido ao problema, toda vez que a gente começa a perder aqui, ó. E quando você é derrotado aqui, não precisa nem lutar mais, porque você já considerou que você perdeu. E às vezes aquilo é só uma poça e você está vendo um rio, porque ele entrou na mente do povo. Olha a estratégia do inimigo. Porque não adianta se eu orar por você, não adianta eu falar a palavra para você, se a palavra não entrar no seu coração, se você deixar Golias gritar na sua mente e tirar o seu foco de Jesus. O povo ficou apavorado, por quê? Porque o povo perdeu o foco.
porque o povo começou a dar ouvido de manhã, de tarde e de noite. De manhã vem aquele medo: você não vai pagar suas contas, você vai quebrar, você vai falir, você está doente. E agora, nesse tempo que a gente vive, que estamos vivendo, com tantas pessoas adoecendo novamente, tantas coisas para nos aterrorizar. Se você ligar a televisão e ficar ouvindo notícia o dia inteiro, aquilo vai começar a entrar na sua mente, e aquilo vai minando as suas forças, vai minando a sua fé. E era essa a estratégia de Golias, é te derrotar na mente. Por isso que eu chamo de Vale de Elá do campo de batalha da mente, porque não tinha nenhum homem para calar o Golias por 40 dias. Quanto tempo ele está gritando? Eu não sei quanto tempo esse gigante, esse problema está gritando, mas chegou a hora de você se posicionar para ele se calar. Porque estava todo mundo com medo. Por quê? Por que ninguém queria enfrentar? Por quê? Porque estavam dando ouvidos àquele gigante por muitos dias. Por isso a importância de você ouvir a palavra de Deus. Quanto mais o inimigo tentar minar suas forças de manhã, de tarde, de noite, epa, vamos aqui, vamos orar. Eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso ouvir um louvor. Por quê? Porque eu me alimento o dia inteiro de notícia. Eu abro aquele site de notícia e fico o dia inteiro lendo desgraça ali. Quando chega a noite me dá palpitação, quando chega a noite eu não consigo dormir, quando chega a noite eu estou com falta de ar, quando chega a noite eu já estou apavorado, porque o gigante está gritando. E assim ele começou a gritar. Todos começaram a se concentrar. Quando você começa a se concentrar na dificuldade, você perde o foco, e as suas forças vão sendo minadas. Entenda que aquela batalha era uma batalha decisiva na vida daquela nação. Quando uma batalha for decisiva na sua vida, sabe aquelas batalhas assim que vão mudar a sua vida financeira, vão mudar a sua história, vão trazer salvação para dentro da sua casa? Pode ter certeza que nas batalhas decisivas o inimigo se levanta. Todos estavam sem norte e concentrando as suas forças, a sua energia no gigante. Como que um menino de 1,5 metro, como que esse menino, e por que esse menino era diferente de toda uma nação? E aí você vai entender que esse menino não tinha enfrentado só Golias. Já havia outros gigantes na vida dele, que ele tinha vencido. Davi, ele tinha vida com Deus. Eu não estou falando de marcar presença no culto. Eu não estou falando de você se denominar evangélico ou crente. Eu estou falando de vida com Deus. Davi tinha vida com Deus. Diário com Deus, relacionamento com Deus. E ali, naquela batalha, estavam lá os irmãos de Davi acampados, e o gigante gritando, e o gigante fazendo farra. Cadê o Deus de vocês? Cadê sua fé? Cadê? A sua família vai se perder, não adianta mais orar por isso. O gigante estava gritando. E aí tem um menino, Davi. O pai dele chega. Até o pessoal que pega esse versículo da Bíblia brinca que Davi era mineiro, porque Davi estava indo entregar queijo. E aí o pai dele fala assim: ó, você vai lá levar comida para os seus irmãos no campo de batalha, no Vale de Elá.
E aí você dá uma olhadinha, vê como seus irmãos estão. Vai lá levar queijo. Aí vai Davi. E Davi, ele era considerado o menor da sua casa. Enquanto seus irmãos estavam ali, no campo de batalha, Davi era um simples pastor de ovelhas. E aí quando o pai dele manda ele entregar queijo, ele, que era considerado o menor entre os seus irmãos, vai lá entregar um queijo. Parece uma coisa tão insignificante. Eu nem fui convidado para a batalha. Eu nem fui chamado como um grande guerreiro. Eu estou ali simplesmente indo entregar queijo. Eu estou ali fazendo algo que parece tão sem valor, mas é fazendo o simples que Deus sonda o seu coração. É fazendo o simples que Deus te prepara para o extraordinário. E nas pequenas coisas, Deus sonda o nosso coração. Eu estou simplesmente ali na porta recebendo um irmão. Eu não estou aqui na frente com o microfone na mão. Mas às vezes aquele irmão que recebeu aquela pessoa e deu aquele abraço, aquela palavra, aquela vida, aceitou Jesus por causa de um sorriso, por causa de um queijinho. Parece que aquela pessoa não tem valor, parece que ela não tem uma posição diante dos homens, mas através de algo simples, Deus estava preparando Davi para uma oportunidade extraordinária. O jeito que você trata as pessoas, o jeito que você cuida do pequeno. Às vezes tem pessoas na igreja, é muito interessante, Deus levanta muitas pessoas para ajudarem com coisas grandes, mas também com coisas pequenas. E às vezes tem um irmão que fala assim: pastora, eu vi aquele negócio ali do bebedouro e eu trouxe uma capinha bonitinha para ele, um tapetinho. A minha mãe tinha muito disso. Ela sempre via ali, trazia um vaso, alguma coisa para enfeitar a casa de Deus. Parece uma coisa tão simples, parece uma coisa tão sem importância, mas Deus nos sonda nas pequenas coisas. Às vezes você está pedindo uma porta tão grandiosa para Deus abrir, e às vezes Deus mandou alguém para falar com você, um mendigo para cruzar o seu caminho, um necessitado para cruzar o seu caminho. E às vezes a gente não percebeu que a gente perde as oportunidades de Deus nas nossas vidas por não perceber a presença dEle. E às vezes as portas que Deus abre não vêm na embalagem que a gente espera. O que eu queria era que Deus resolvesse meu problema financeiro. O que eu queria era que Deus me curasse. O que eu queria, mas Deus me chamou para um culto. Eu tive oportunidade para fazer algo pequeno. A minha oportunidade é para entregar queijo. Só que por trás dessa pequena oportunidade, Deus tinha algo grandioso para a vida de Davi. E são nas pequenas oportunidades que Deus nos dá. Graças a Deus pelo seu carro que não é tão novo assim. Graças a Deus pelo ar que você tem nos pulmões. Graças a Deus pelo seu trabalho que é ruim, mas muita gente queria ter e você acha que é ruim. Graças a Deus por tudo que você tem, porque você tem que honrar a Deus entregando queijo, honrar a Deus nas pequenas oportunidades que Ele te dá. Porque se você é aquele, eu não vou entregar queijo, isso é pequeno demais para mim, eu não vou entregar queijo porque eu nem fui convidado para a batalha, eu não vou entregar queijo porque eu não vou ter honra nenhuma. Davi perderia uma grande oportunidade na vida dele, disfarçada atrás de um queijo. E as bênçãos, as grandes vitórias, muitas vezes estão escondidas nas pequenas oportunidades. Não era o emprego que eu queria, não era a casa que eu queria,
não era desse jeito que eu queria, não era entregar o queijo que eu gostaria de fazer. Mas se você fizer de todo o seu coração, com toda a sua alma, pode ter certeza que nessa pequena oportunidade, Deus vai realizar um grande milagre na sua vida. Entregando o queijo, fazendo o simples, Deus te prepara para o extraordinário. Às vezes não é aquela oportunidade que você desejava. Quando eu queria estudar para concurso, eu não podia pagar os melhores cursinhos, eu queria os melhores cursinhos, mas eu podia pagar os mais baratos, era o que eu podia fazer. Mas então eu não vou estudar porque esse aqui é muito simples, esse aqui não vai me dar a base que eu preciso. É uma oportunidade simples, mas eu vou honrar, eu vou dar o meu coração, eu vou dar a minha vida por cada milagre, ainda que pequeno, eu vou honrar o Senhor. E quando Deus sonda o seu coração no pequeno, Ele te prepara para o grande. Davi vai lá entregar queijo. E as armas que Davi escolheu para lutar? Não era uma grande armadura, não era uma grande espada. As armas de Davi eram armas que ele tinha na vida secreta dele com Deus. Armas que ele forjou ali, enquanto ele cuidava de ovelhas. Enquanto ele estava ali, não sendo assistido por ninguém. A gente demora para perceber que as nossas batalhas silenciosas fazem muito barulho no céu. E Davi, enquanto ele cuidava de ovelhas, ele estava sendo sondado por Deus. No vale de Elá. Algumas traduções vão dizer vale de Elá ou vale de Terebintos. São árvores que crescem solitárias e podem chegar até 1000 anos. Por isso que elas são consideradas como memoriais. Era o vale onde Davi estava. E elas estabelecem raízes tão profundas, que mesmo se elas for podada, ali, na sua raiz, ela consegue continuar brotando. Ela pode rebrotar novamente, porque a sua raiz é muito profunda, muito profunda. E ali, nesse lugar, nesse vale solitário, e todos nós que somos chamados por Deus, nós passamos por vales solitários. Vale que você se vê sem amigos, vale que você se vê sozinho, muitas vezes para enfrentar algumas batalhas. Todos nós passamos por vales solitários. Mas Davi, ele já era habituado a passar por vales. Tanto é que ele escreveu o Salmo 23. Enquanto ele estava ali pastoreando ovelhas, e o vale de Elá, o vale com aquelas árvores solitárias, mas árvores de raiz profunda, é que Deus estava marcando uma mudança grandiosa na vida de Davi. Memoriais que ele construiu ali enquanto ele estava sozinho com Deus e com as suas ovelhas. E aí ele escreve o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor é que cuida da minha vida. O Senhor que está no comando da minha vida, sim ou não? Quem é o seu pastor? Quem é que está no controle da sua vida? Então ele sabia que Deus não ia deixar nada faltar. O pastor, quando ele chega, ele prepara o pasto para as suas ovelhas. Ele tem que preparar, ele tem que limpar o lugar. E ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. E a ovelha, como ela tem muita lã, ela não enxerga direito, mas ela ouve muito bem. E eu já vi vários vídeos na internet em que
as ovelhas não atendem uma voz estranha. Quando o pastor chama, vem uma a uma, porque elas sabem discernir a voz de Deus. E muitos de nós só sabemos ouvir a voz de Golias, nós só conhecemos a voz do diabo, mas não conseguimos ouvir a voz de Deus nos chamando. Aquela voz dizendo, não faz isso. Aquela voz dizendo, fica quieto. Aquela voz dizendo, não vai ali. A ovelha sabe de quem é aquela voz, porque ele guia ela mansamente por águas tranquilas, porque como ela não enxerga bem, se as águas forem fortes, ela pode morrer. Então ele leva ela para beber água num lugar tranquilo. Unge a minha cabeça com óleo. E o óleo é para quê? O óleo era um repelente contra insetos, para proteger a ovelha, para colocar nas feridas dela, porque quando uma vinha e machucava, aquela ferida atraía moscas, atraía bichos. Então ele ia lá, o pastor, e colocava o óleo nas feridas dela, para repelir os insetos, para proteger a ovelha. Davi sabia, todas as vezes que ele se sentisse o menor da sua casa, o desprezado entre os seus irmãos, todas as vezes que ele sentisse aquela angústia de estar ali sozinho, Deus colocava óleo nas feridas dele. Deus vinha com óleo sobre a dor. E o óleo também servia para quê? Porque as ovelhas, elas são bravas às vezes. Não sei se você já viu uma ovelha dar cabeçada na outra. Elas começam a brigar. Então o óleo é para amortecer o impacto entre a cabeça delas. A cabeça escorrega. Quando você vai lá, tá bravo, brava. Não acontece aqui nessa igreja, nem. Todo mundo aqui é calminho. Se me fechar, eu falo, aleluia, Deus abençoe. Eu sou bem calmo. Aí a hora que ela fica brava, ela vem com a outra para bater cabeça. Igual uns crentes que tem, que é absurdo, né? Quando ela vai bater a cabeça uma na outra, para ela não morrer, para as duas não morrerem, o óleo faz a cabeça delas escorregarem, para amortecer o impacto. Aí o Espírito Santo vem e fala, fica quieto, meu filho, perdoa, não suja esse coração, deixa eu colocar o óleo na sua cabeça. E aí ele diz, ainda que eu ande pelo vale. Que vale? Da sombra da morte. E às vezes a gente atravessa vales de sombra, não só da morte física, o medo da morte física, mas o medo dos problemas, a morte daquilo que a gente sonhou, daquilo que a gente projetou em Deus. E ele diz, ainda que eu ande, ou seja, a gente vai andar, a gente vai ter vale de Elá na vida, mas ali Deus está guardando uma oportunidade grandiosa para nós. E talvez hoje é só entregando queijo. Meu Deus, é tudo difícil para mim, é na dificuldade, mas eu estou honrando a Deus, porque enquanto eu estou entregando queijo, enquanto o meu coração está no pasto, Deus está guardando o trono para Davi. Então a gente vai andar pelo vale, vai ter problema, vai ter impossibilidade, vai ter dificuldade. E ele disse assim, ó, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele está ali com a ovelha, com a sua harpa, compondo salmos para Deus.
Ele está ali salmodiando ao Senhor, e ele diz: ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, da sombra da dívida, da sombra da depressão, da sombra da angústia, da sombra do desespero, da sombra, seja qual for, da sombra de Golias, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Eu não estou sozinho. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei quem está comigo. Por isso eu não temerei mal algum. Porque Davi, ele enfrentava urso querendo matar suas ovelhas. Davi enfrentava leão com 1,70 m de altura, não era 1,5 m. Dizem que ele tinha no máximo 1,65 m, 1,70 m. Ele falava que quando vinha um leão, um urso, ele lutava para defender as suas ovelhas. E quantas vezes a gente se sente assim, como Davi, sozinho, num desespero, tentando fechar a boca do leão, tentando fechar a boca do urso, para proteger as promessas de Deus nas nossas vidas. Mas ele disse: ainda que eu tenha que andar por esse vale, tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado, direção. Eu estou no vale, eu estou passando por uma dificuldade, mas eu tenho direção. Eu sei para onde eu estou indo. A vara e o cajado também era proteção, porque a hora que a ovelha ela ia para uma água, para um lugar errado, ele pega a ponta do cajado e puxa a cabeça dela, para ela não cair. Eu posso passar pelo vale, mas eu sei que no vale eu tenho proteção e eu tenho direção. Ele estava ali escrevendo um salmo sozinho no pasto. E hoje você está ouvindo o salmo que ele escreveu sozinho. As suas lutas serão testemunhos para edificar o nome do Senhor e edificar a fé de outras pessoas, de vales que você atravessou sozinho, para que você possa ajudar outras pessoas com o seu testemunho. E Davi, ele estava ali defendendo as promessas de Deus, defendendo aquilo que Deus entregou para ele. Ele está ali, vivendo para Deus. E como ele tinha essa comunhão com Deus, é que ele rompia com as barreiras desse mundo. Como nós cantamos: viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Ele conseguia romper naquele seu quartinho secreto de oração
Eu cheguei destruído, eu cheguei arrasado, trabalho difícil, dia difícil, tudo difícil, meu corpo está doendo. Mas eu fechei a portinha do meu quarto e entrei ali no meu vale solitário com o Senhor. E ali, eu não pensei no Golias, eu pensei nele. E aí eu começo a romper as barreiras desse mundo, e eu paro de enxergar os meus problemas, eu paro de enxergar tantas dificuldades, e eu começo a enxergar a grandiosidade de Deus. Como que você está de pé depois de tanta luta? Como que você está de pé diante dessa adversidade? Porque eu estou rompendo as barreiras quando eu adoro o Senhor. Quando eu estou na presença dEle, as barreiras desse mundo se rompem. Era o que Davi estava fazendo. Então Davi, antes dele enfrentar Golias no vale de Elá, ele já estava vencendo outras batalhas. Ele estava vencendo a batalha de defender as promessas de Deus. Ele estava vencendo as batalhas internas do desprezo dos seus irmãos. Ele estava vencendo a batalha interna de se sentir esquecido, de se sentir desvalorizado. Ele estava vencendo as suas batalhas internas de achar que o que ele fazia era em vão. Ele estava vencendo as suas batalhas interiores, e às vezes elas são muito maiores do que as externas. Deus, Ele faz o gigante cair, mas dentro de você tem coisas que Deus quer tirar, coisas da nossa natureza que nós precisamos vencer. Os nossos inimigos internos, a raiva, a reclamação é demais, a ira é demais, é muito fruto da carne e pouco fruto do Espírito. Mente demais. Ah, mas é uma mentirinha só. Salomão já avisou: cuidado, porque as vinhas estão em flor e as raposinhas é que fazem mal para elas, porque ninguém tropeça nas pedras grandes. Os homens que cuidavam da vinha, eles tinham medo dos animais grandes, das feras do campo. Ele falou: presta atenção, porque é a raposinha que come a raiz da vinha. E são as pequenas coisas que vão matando a nossa fé e vão nos afastando de Deus. Então Davi estava ali enfrentando as suas batalhas internas. E aí e eu fico imaginando assim, Davi como aquele que é esquecido, como aquele que não foi chamado para a batalha, aquele que é diferente dos seus irmãos. Eu fico imaginando: boa noite, Marli, boa noite, Ademir, que Deus abençoe sua viagem, Arialba também, boa noite. Eu fico imaginando Davi, antes dele, caminhando para o milagre. Aí você está caminhando com Deus, está chegando próximo da sua grande oportunidade, você está indo entregar queijo, mas nem imagina que Deus está reservando algo grandioso para a sua vida. Quando Davi chega no campo de batalha para entregar comida para os seus irmãos, um gigante se levanta contra ele. Golias? Não. Seu próprio irmão. Para desestabilizar Davi emocionalmente. E hoje a gente vai aprender como que a gente está gastando a nossa energia. No que a gente está gastando, no que a gente está focando. Porque Golias começou a entrar aqui, na mente. Por quê? Porque as pessoas só davam ouvidos para ele. Eu já procurei todos os médicos para o meu problema, mas eu nunca fiz um jejum para eu sarar. Eu nunca dobrei o joelho para eu sarar. Eu nunca pedi para Deus. Davi, eles conhecia essas armas, que é muito mais poderosa que as armas humanas. E ele está indo para a batalha. Está se preparando.
para levar comida. Não vim para lutar, eu vim para levar comida. E aí quando ele chega lá, olha como ele é recebido. E você tem que pensar muito aonde você tem gastado energia. Ao invés de reclamar, gasta sua energia louvando. Ao invés de falar dos outros, gasta sua energia ajudando quem precisa. Ao invés de prestar atenção em quem não gosta de você, começa a prestar atenção em quem gosta. Começa a focar sua energia nas coisas certas, nos inimigos certos. E não entre em batalhas desnecessárias para a sua vida. Davi, ele tinha foco. E é tão lindo isso quando a pessoa tem foco. Eu tenho foco, eu tenho um propósito com Deus. Então não é qualquer coisa que me tira. Quando ele está indo para a batalha, levar comida para os seus irmãos, ele é recebido pelo irmão dele. Lá em 1 Samuel, no versículo, no 17 mesmo, só que no versículo 28. Coloca para a gente, Marcos, para vocês virem como que Davi foi recebido. Eu vou abrir aqui, tá comendo uma partezinha ali, né? Gente, esse ventilador aqui, ele é uma benção, ele refresca, porém, voa tudo aqui. Ai, ai. Eu vou ler aqui, tá, para vocês. Quando Eliabe ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: por que você veio até aqui? O que você está fazendo aqui? É assim que o inimigo olha para a gente. Você acha que você vai conseguir alguma coisa? Você acha que Deus vai te livrar? Afronta. O que você veio cheirar aqui, se fosse hoje, né? Olha que recepção maravilhosa. O que você está fazendo aqui? Eu não sei se já foi recebido assim, né? O que é que você está fazendo aqui, Beatriz? O que você veio cheirar aqui na igreja? Vai lá, crente, orar. Está mudando a sua vida? Vai lá, ser bobo, perder seu tempo. E ele diz assim: o que é que você está fazendo aqui? Ficou muito bravo, porque ele estava ali. Gente, o inimigo está se levantando. A pessoa se levantou contra mim de graça, fechou a porta na minha cara de graça. É de graça? Não, é porque a unção que está em você incomoda quem está nas trevas. Não tinha por que ele ficar bravo. Ele tinha que ficar bravo com quem? Com Golias. Ele tinha que concentrar em quê? Nos filisteus. Ele está bravo com quem? Com o irmão dele, que não tem nada a ver com a briga dele. Por que você veio aqui? Com que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? E ele faz questão de reforçar: as poucas ovelhinhas, o seu carrinho, o seu empreguinho, a sua casinha, para você se sentir pequeno. Aí você quer comparar a sua vida com outra pessoa. Para de comparar a sua vida com das pessoas. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas lutas. E o que Deus tem para você é seu. Acabou. Não fica se comparando, que isso vai gerar tristeza no seu coração. A loja da fulana vendeu tanto e a minha não vendeu nada. Quem disse que vendeu? Quem falou? Te provou? E às vezes a gente fica dando ouvido a essas conversas. E ele falou o quê? Com que você deixou aquela casinha sua lá, aquela lojinha sua lá? Com quem? Sei, aí ele vai piorando. Olha o nível do irmão de Davi. Sei que você é presunçoso. Você se acha. Você se acha, né? Você se acha melhor. Fala: meu Deus, mas eu nem me acho. A pessoa fala, ela não entende por que a pessoa está incomodada com ela, com o cabelo dela, com o perfume dela, com o jeito dela andar, com o sapato dela. Meu Deus.
Ele falou: você se acha, você é presunçoso. E ele diz mais: e o seu coração é ruim. Você é mau, Davi. Você é ruim. Imagina um irmão falando isso para você. A gente sabe que dói. Você é mau. E você fala: meu Deus, mas eu não tenho essa maldade no coração, eu não tenho essa ruindade no coração. Ele fala: você é ruim. Você é mau, você nunca vai ser crente de verdade. Vou jogar seu passado na sua cara. Você é ruim. O seu coração é mau. E você veio aqui só para ver a batalha. Seu curioso, enxerido. Olha que guerra. Aí, se Davi não tem foco, aí se Davi não está na graça, o que ele faz com esse irmão dele? Invejoso é você, presunçoso é você, você cala a sua boca. Vamos ver se enfrentar aqui o presunçoso. Vamos ver se você é homem para lutar comigo. Quem é presunçoso aqui? Você está falando que eu vim aqui de enxerido só para assistir? Davi fez isso? O que ele fez? Coloca aí a resposta de Davi. O que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Estou batendo um papo. Se fosse hoje, na tradução de hoje, ele ia falar: oxe, tá tudo bem com você? Oi, eu tô aqui de boa. Nem ligou. Deixa eu conversar, cara. Dá licença, estou conversando, me deixa. Ele simplesmente não ligou. Por quê? Porque Davi, ele não vai gastar a energia dele com batalha desnecessária, com conversa que não vale a pena, se justificando para o que não vale a pena. Você tem que se justificar para Deus e ponto. Deixa falar. Porque se você gasta a sua energia, a gente tem batido nessa tecla. Quantas pessoas têm adoecido? Porque realmente pegaram Covid, porque realmente pegaram a gripe. Mas quantas adoeceram só porque foi afetada psicologicamente? Tossiu do meu lado, eu estou doente. Aí o gigante começou a gritar na cabeça dela: olha, você está tossindo, parece que eu estou com uma dor no peito, parece que eu estou doente. E eu sempre falo do poder da mente, como é fantástico. Eu conto essa história, eu sempre brinco sobre o bolo. Se eu der um bolo aqui para todo mundo comer e eu mentir, falar: gente, aquele bolo estava estragado, metade vai passar mal, só porque achou que era verdade que eu disse. E nem estava. E aqueles que são avestruz, crente raiz, vai falar o quê? Não dá nada não. Está abençoado, entrou aqui e converteu no bucho. Nem está nem aí. Não liga. Não é qualquer coisa aqui, mas é o foco. É o foco. Eu sempre conto também o exemplo do Mateus, que o Mateus um dia ele machucou a perna. E ele ficou foco nessa perna. Ai, minha perna está doendo, minha perna está doendo, minha perna, e reclamando dessa perna. E o foco estava na perna. E ele mancando, assim. Aí, ai, minha perna, ai, minha perna, ai, minha perna. Quando ele passou e viu um parquinho, o parquinho começou a correr na hora, esqueceu que estava mancando. Essa não estava mancando, mas o foco mudou em uma coisa que te alegra. Então você tem que procurar coisas que te alegrem, coisas que te fazem rir, coisas que te façam bem. Por quê? Porque se você foca nisso, isso vai te estressar, sua imunidade vai cair, e do jeito que tem peste nesse mundo, você vai ser algo fácil. Porque não é só a imunidade física que você tem que cuidar, comer bem, dormir bem, fazer atividade, não. É espiritual também. Fortalecer sua imunidade. Está vendo que está deprimido, está vendo que está triste, está vendo que está apertando? Começa a buscar mais a Deus. Quanto maior a tristeza, maior a busca.
Quanto mais você se sente oprimido, mais você tem que buscar, mais você tem que se entregar para Deus. Como Ele está dizendo, viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui. Eu quero voar com o Pai. Eu não quero olhar para o problema, eu quero olhar para aquele que é sobre qualquer problema. Tem que romper com isso. Tirou o foco do problema e focou no alvo certo. E gente, qualquer ser humano que ouviu um irmão falar isso, chamou ele de presunçoso, chamou ele de coração ruim, perguntou: o que você veio fazer aqui? Você nem é soldado, o que você veio cheirar aqui? E chegar e falar para ele, acusar que ele só foi assistir, só foi lá, como dizem por aí, alcovitar, só foi lá fofocar. Ele foi lá porque Deus mandou ele ir lá. E se Deus te mandou fazer algo, não importa quem se levante contra você, você está ali porque Deus te colocou ali. E não importa o que as pessoas falem. Davi podia se irar, pegar o queijinho dele e falar: vocês vão morrer de fome, eu vou embora agora. Mas por que ele não fez isso? Porque ele tinha foco no inimigo certo. Porque ele não gasta energia com batalha desnecessária, não gasta energia com as pessoas erradas. Eu vou perder meu tempo porque ele está falando de mim? Eu vou perder meu tempo preocupado com isso? Eu vou perder o meu tempo? Não, eu vou ganhar o meu tempo orando, que eu ganho mais. Eu vou ficar perto daquilo que me agrega, não daquilo que me tira. Davi nem ligou. E para mim, esse gigante aí, que ele venceu, foi grandioso. O comportamento dele diante do inimigo errado, o comportamento dele diante da fofoca, diante da mentira, diante da maldade, diante da alfinetada de quem a gente ama, porque era irmão, era família. E como ele se portou? Nem ligou. Sabe por quê? Porque quem ia justificar ele ali na batalha? Quem que ia mostrar que ele não foi ali passear? Deus ia honrar Davi. Não é Davi responder, não é Davi sair no braço, é Davi manter o foco em Deus. Não se preocupe, porque ele escreveu a parte do Salmo: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Preparar uma mesa significa, se Deus senta com você para comer, Deus vai mostrar para os seus inimigos que você tem aliança com Deus, porque você só senta para comer com quem você tem intimidade. Deus é que vai preparar a mesa diante das pessoas que estão se levantando contra você. E ele diz: o meu cálice transborda. Ele chegou na batalha transbordando fé, transbordando unção, transbordando Deus. Pode latir, pode falar, deixa falar. Meu negócio é com Deus. Eu quero estar bem com Deus. É Ele que vai me dar vitória. Ponto final. Eu não vou chorar mais por causa disso. Eu não vou mais me preocupar com isso. Você está gastando a sua energia. Aí chega na hora de orar, está morto, está cansado. Não aguenta nem orar, não aguenta nem ler a Bíblia. Por quê? Porque está morto. Porque está concentrando toda a sua energia no lugar errado. Não, quando eu for orar, eu quero estar bem. Eu quero no meu melhor horário. Qual que é o melhor horário? Qual que é o horário que eu estou mais disposta? De manhã? Então é de manhã que eu quero fazer devocional. Eu fico bem à noite, eu sou noturna, então é à noite que eu vou dedicar meu tempo a Deus. Então ali ele já venceu aquele gigante, que para mim é um dos maiores. Porque Deus fala na palavra que mais vale um homem que controla o seu espírito do que aquele que governa uma cidade, do que aquele que vence um exército. É aquele que domina a si mesmo. Então ali Davi foi testado pelo inimigo. Por quê? Por que ele foi testado de forma tão profunda e tão para cutucar Davi na ferida? Porque ele estava próximo de uma grande vitória.
E tem gente que ficou perdido ali naquela discussão e esqueceu para o que foi na batalha, e esqueceu para que Deus te chamou, e esqueceu o que Deus tinha para te dar, porque você ficou enroscado ali brigando com o seu irmão. Por isso que ele fala, uma porta grande me abriu. Deus estava abrindo uma porta para Davi vencer o Golias. Eu vou abrir aquela porta. Marcos, por favor, vai lá e abre a porta. Eu vou abrir aquela porta ali para o Mateus. Ó, Mateus, Deus está abrindo essa porta para você. Eu abri uma porta porque eu quero que você vença o Golias, porque eu quero mostrar para o meu povo que não é armadura, não é arma humana. Eu quero mostrar para o meu povo que o que faz a vencer batalha são os recursos do céu. É comunhão com a minha presença. Então, Mateus, eu estou abrindo essa porta para você. Eu abri, está aberta. Então você vai. Aí o Mateus vai em direção à porta. Pode ir. Ei, Mateus, você é um fofoqueiro. Você é ruim na bateria, hein? Você nunca vai crescer, Mateus. O que o Mateus fez? Deus falou, ó, tem uma porta grande aberta, mas tem muitos adversários. A porta está aberta. Só que o inimigo começou a provocar o Mateus, porque ele não quer que o Mateus passe por aquela porta. Então o que ele começa a fazer? Ô Mateus, você é ruim, hein? Mateus, você é feio, Mateus, que cabelo feio. Aí o Mateus vem para cá, vem vindo para cá, vem vindo para cá. Começa a brigar comigo. Aí o Mateus vem para cá brigar comigo. O que aconteceu com a porta? Ele esqueceu. Porque ele está aqui no inimigo errado, ele está aqui no foco errado, ele está gastando energia no lado errado. E a porta ficou lá aberta e o anjo lá está esperando. O anjo fala, eu vou até sentar, tomar um açaí aqui. Esse crente cabeçudo, a porta está aberta, tem grandes adversários, mas Deus não abre a porta. Mas aonde que você está, meu filho? Agora, se o Mateus for igual ao Davi, ele vai olhar para mim. Pode falar, eu estou falando aqui. Continua indo. Ei, seu fofoqueiro. Ei, seu feio. Ei, seu mentiroso. Ei, 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 ei. Aí que eu vou gritar, porque ele não estava escutando. Né, Nara? Poxa, ele não estava escutando. Igual no prédio, se você estiver lá no alto, você vai ver as pessoas pequenininhas. Você não vai conseguir ouvir direito a voz delas, porque ele está indo em direção a Deus. Ele está indo rumo ao alvo, ele tem foco, o meu foco é esse, então eu não vou perder o meu tempo ouvindo o que o inimigo está querendo dizer. Obrigada, Mateus, obrigada, Marcos. Não gaste a sua energia, não se volte para o problema, deixe o problema nas mãos de quem pode resolver o problema. A gente tem que chegar no culto desse, comer a palavra. Jeremias, ele estava passando uma luta tão grande, porque ele tinha que pregar para um povo de coração tão duro. Mas o que ele disse? Jeremias 15:16 diz, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Entrou no meu coração. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois eu pertenço a ti. Por que te tornaste para mim como um ribeiro ilusório? Deus não é ribeiro ilusório. A palavra não é mentira na sua vida. Ela só vai ser mentira se você não voltar o seu coração para Deus. E Deus falou para Jeremias, Jeremias, não se volte para esse povo. Eu farei você uma muralha de bronze diante deste povo. Lutarão contra você, mas não te vencerão, porque eu estou aqui para te salvar. Come a palavra, deixa ela entrar no seu interior, deixa ela entrar no seu ser. Davi comeu a palavra estava viva dentro dele, viva no coração dele. Quando ele chega diante de Golias, o que ele faz? Vou pegar minhas 5 pedrinhas, espera aí. Deus forte, conselheiro, maravilhoso,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Vou pegar minhas 5 pedras. Deus forte, porque não há Golias, não há problema que seja maior do que Ele. Deus conselheiro, porque quando eu não sei por onde ir, e quando eu passo por um vale, Ele me aconselha e me direciona. Deus maravilhoso, porque de um queijo que eu vou entregar, Ele faz o sobrenatural na minha vida. Príncipe da paz, por quê? Porque pode o meu irmão falar contra mim, pode o meu irmão tentar me tirar o foco, mas o príncipe da paz mora dentro de mim. Pai da eternidade. Ele é dono de tudo. Ele pega 5 pedrinhas dele. Aí Golias começa a dar risada. Porque, gente, a armadura dele lá tem o peso do Davi. Davi olha para ele e diz assim, no 17:45, 1 Samuel 17:45, ele disse: você vem contra mim com espada. Aí Davi mostra mais uma coisa para a gente, que a gente vence, ó, aqui e aqui. Já entrou na mente, por quê? Porque o gigante está gritando há 40 dias, e às vezes o milagre que você tanto procura está no posicionamento que você não toma, no perdão que a gente não libera, no não para que tem que dizer não, no sim para que tem que dizer sim, naquilo que Deus pediu para você fazer e você não fez, não tomou o posicionamento. Davi se posiciona aqui e aqui, porque ele diz assim: você vem contra mim com espada e com lança, com as armas desse mundo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, em nome de Jesus que eu vou vencer na minha família, em nome de Jesus que eu vou vencer no trabalho. Não é no nome, na força do meu braço, não é no meu nome porque eu sou bom, eu sou a boa, é porque Ele é bom. Eu vou no nome dEle porque é Ele que você está afrontando, viu, Golias? O Senhor dos exércitos. Hoje mesmo, olha a palavra, olha a autoridade espiritual de Davi, de usar a palavra certa com o inimigo certo. Ele não estava discutindo com o irmão, ele não estava remoendo as feridas dele estar solitário no pasto, porque lá Deus estava forjando ele no seu vale de Elá. Ele está ali dizendo, declarando com a sua palavra a sua fé. A sua fé tem que ser declarada pela sua palavra, pela sua atitude, pelo que você vive. Davi diz assim: hoje mesmo, eu marquei hora, marquei dia, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, hoje, e saberá toda essa multidão que o Senhor não salva com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele já chega mandando a palavra. É assim que se vence gigante, é assim que se vence barreira, é assim que se vence a dificuldade. Ele se posiciona. Filho, para de discutir, para de perder seu tempo, para de perder sua energia, se posiciona. Davi se posiciona. E ele pergunta ainda: mas o que vai ganhar quem vencer esse gigante? Ó, vai casar com a filha do herdeiro. Ó, vai ter recompensa. Porque Deus, Ele sempre nos recompensa. O que você fizer para o homem, às vezes pode não voltar para você, mas para Deus, pode ter certeza que volta para você. E aí, entregador de queijo?
Você foi para a batalha para brigar com o seu irmão? Ou você foi para a batalha para se tornar príncipe? Davi, ele queria se tornar príncipe. E ele lutou com o inimigo certo. E ali, aonde era a fragilidade do gigante, o gigante caiu. Ei, cadê o escudeiro de Golias? Aonde que ele aparece nessa história? Cadê o escudeiro? Além dele ser daquele tamanho, aquele monstro de homem, ainda tinha um escudeiro que ia na frente. E cadê o escudeiro na história? O dele eu não sei, mas o de Davi estava ali. O de Davi não fugiu, não se acovardou. Porque Deus, Ele não nos abandona na batalha. Como o escudeiro abandonou Golias. Deus não te abandona. Deus está sempre com você. Você entendeu que Ele está indo entregar queijo? Você entendeu que ele ia virar príncipe naquele dia? Ele ia casar com a filha do rei, e ele estava dando só um passo para a escada que esperava por ele, que era de se tornar rei de todo Israel? Porque ele tinha foco na pessoa certa, no propósito que Deus tinha para a vida dele. Então não gaste mais a sua energia, não desperdice o seu tempo. Deus te justifica. Gaste o seu tempo em viver para Deus. Nós vamos orar agora. Você que pode, se coloque em pé. Nós vamos orar ao Senhor, para que você aprenda a amá-lo e romper com essas barreiras, para que Deus venha te sarar, Deus venha te curar. E hoje a minha oração é por todos vocês, por toda a igreja, por todos vocês que estão me assistindo também, para que Deus nos fortaleça para esses dias difíceis que nós estamos vivendo, para que Deus derrame cura sobre aqueles que estão doentes, para que Deus nos livre de toda enfermidade, para que a gente aprenda a lutar contra os inimigos certos, para que a gente use as armas certas. Porque às vezes você está orando, você pode até não fazer nada, mas o seu Pai faz. Aquele que não dorme faz. Por isso ele diz: fecha a porta do seu quarto, entra nos seus aposentos, apresenta a Deus em secreto a sua oração, a sua súplica, e Ele te honrará publicamente. Fala com a pessoa certa, conta os seus sonhos para a pessoa certa. É para Ele, é para Ele, para que você possa romper essas barreiras, para que você possa entender que não foi a força de Davi, não foi o tamanho de Davi. Quanto tempo? 40 dias, anos, esse gigante está gritando. Até quando esse gigante vai gritar? O povo de Israel esperava que Deus vencesse o gigante, que Deus resolvesse o problema do gigante, enquanto Deus, Ele esperava que um homem de fé se posicionasse. Ele esperava que alguém se levantasse com fé. É isso que Deus espera de nós. Nós esperamos muitas coisas de Deus, mas e o que Deus espera de nós? Você já se perguntou? Você já perguntou para Ele o que Ele está esperando de você? O que Ele está esperando de você? Ele está ali, como eu estava olhando para o Mateus, como uma mãe, como um pai que está assistindo. Filho, olha para a porta. Filho, olha para a porta. Filho, olha para a porta. Não perde o foco. Olha para mim. Para de olhar o problema, olha para mim. E ele vai começar a ser derrotado aqui, quando você começar a encher sua mente com as coisas de Deus, quando você começar a comer a palavra, você vai fortalecer a sua imunidade espiritual. Você
você vai ter forças para enfrentar os inimigos que se levantam. Por isso, curva a sua cabeça e faça a sua oração a Deus. Deus, eu oro por cada um que está aqui, Pai. Eu oro pelo teu povo, eu oro pela tua igreja, Deus. Eu oro por aqueles que estão nos assistindo agora, para que o Senhor derrame a sua cura sobre esse lugar, para que o Senhor derrame vida sobre esse lugar, para aquele que entrou aqui doente, para aquele que está me assistindo agora doente, que sejam quebradas agora as enfermidades, que seja quebrada agora toda opressão do inimigo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Continua olhando para Jesus, continua olhando para Jesus, e esse gigante vai se calar. Oh Deus, olha para o teu povo, olha para a tua igreja, olha para aquele que colocou o coração em ti. E nesta noite eu suplico pela tua igreja, eu suplico pela cura, eu suplico pela restauração. Deus, levanta o teu povo, levanta a tua igreja, abre os olhos espirituais, Deus, abre os olhos espirituais do seu povo, para que eles enxerguem que o Senhor é Deus, e que as promessas já estão preparadas. Nós é que muitas vezes não estamos. Continue olhando para Jesus, continue olhando para Jesus, continue com seu foco em Deus e não no Golias. E hoje, Senhor, a sua igreja te adora. Hoje a sua igreja rompe as cadeias da enfermidade. Hoje a sua igreja rompe em fé. Hoje a sua igreja volta os olhos para ti. A nossa esperança é o Senhor. O mundo vem contra nós, Deus, com pecados, com tentações, com enfermidades, mas nós viemos em nome do Senhor dos exércitos, porque dele, tua, Senhor, é a batalha, tua, Senhor, é a guerra. Davi não precisava dos recursos humanos, Davi precisava dos recursos celestiais. Você precisa dos recursos do céu para vencer. É os recursos do céu que vão te fazer vencer. Davi não olhou para suas feridas, para o seu desprezo, para a sua tão pouca importância de estar ali levando um queijo. Davi não olhou para as feridas que o seu irmão estava lhe fazendo ali, porque o seu irmão, aquele mesmo que o afrontou, assistiu Davi se tornar um príncipe. Porque Davi tinha um coração voltado para Deus. Ele sabia que o Senhor era o seu pastor, e nada faltará. Não tem exceção. Me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente por águas tranquilas. Deus, a minha vida está uma turbulência. Deus, é tanto problema. Deus, é tanta luta. Mas o Senhor é que me guia por águas tranquilas e refrigera a minha alma. O refrigério que você precisa hoje é na sua alma. Ele está ungindo a sua cabeça com óleo. O óleo está descendo do céu sobre esta igreja, sobre o seu coração. O seu cálice vai transbordar. E tem pessoas aqui que andaram pelo vale da sombra da morte, e você está com medo. Você está com medo pela sua saúde, mas Deus manda te dizer: você não tem nada, você está curado. Esse gigante hoje caiu por terra na sua vida, porque ainda que você passe pelo vale, eu
estou contigo, diz o Senhor. A minha vara te dá direção, meu cajado te protege, filho, filha. Eu sou Deus que te sara, que te restaura. Aleluia, aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele sabia, ele amava o Senhor. Ame o Senhor. Entregue ao Senhor toda a sua força, a sua energia, o seu coração, para que você possa romper com as barreiras, seja qual forem na sua vida, seja qual for na sua vida, seja qual for na sua vida, seja qual for na sua vida, seja qual for, seja qual for. Maiara, continue olhando para o foco, continue olhando para Jesus. Esse gigante vai cair. Deus vai te honrar, Deus vai te levantar. Olha para Ele. Continue, 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 continue. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender. Olhe para Ele, olhe para Ele, porque por trás de queijos Deus esconde as suas grandes oportunidades para a nossa vida. Aleluia. Olhe para Ele. André, Deus é o Deus que te cura, que te restaura e te dá saúde, e te dá saúde, e te dá saúde, e te dá saúde, e te dá saúde. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta. Nele você está protegido, nele os medos às vezes gritam, mas Deus é o Deus que te sara. Você não tem nada. Deus é o Deus que te cura. Deus é o Deus que restaura a sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual. Deus é o Deus que cura. Deus que cura está aqui nesse lugar. O Deus que cura está aqui nesse lugar. E hoje você vai declarar de todo o seu coração que você ama o Senhor, que você quer romper com as barreiras desse mundo. Coloque o seu coração nele. E hoje as barreiras da sua casa, na sua vida, no seu trabalho vão cair diante dos seus olhos, porque Deus é o Deus que sara, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que restaura. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Por isso nós declaramos nessa noite, Senhor, aleluia. Amo o Senhor, meu Salvador. Bem junto a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui. O
de glória e poder. Amo o Senhor. Declare para Ele com todo o seu coração, Ele está te curando, diga. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo teu, bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé. Diga a sua igreja viver, viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido. Diga mais uma vez para Ele, viver para ti, pensar só em ti. Voar com o Pai nas asas da fé e ser de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti. Voar aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Nós chamamos a Deus. Amo o Senhor. Deus é o Deus que cura, que restaura, que opera milagres. Aleluia, nós cremos, Pai. Nós cremos nos teus milagres. Nós cremos na tua cura. Aleluia.